Olá pessoal, está começando mais uma série de vídeos Duas histórias. e uma verdade. Olá pessoal, meu nome é Kaique Eu sou o Diego. e estamos começando mais um vídeo. Exatamente, pessoal. Estamos aqui depois de 6 dias que nós postamos o nosso primeiro vídeo, né? No caso, e nós estamos muito felizes, né? Porque ele bateu aí uma meta de 200 visualizações, o que para muita gente pode não ser muito, mas para a gente é muito especial. E isso mostra que tem pessoas aí comprometidas com a verdade, né? Então a gente agradece aí você que compartilhou nos grupos de WhatsApp, você que curtiu, compartilhou, se inscreveu. E aqui vai o nosso abraço para aquelas pessoas que comentaram ali no nosso vídeo. Gabriel Vlogs, um abraço para você, cara. Natália Freitas também, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pelo carinho. Gabriel Perim também, nosso vizinho aqui, né? Um abraço para você também, cara. E Nando Ribeiro. Exatamente, aí vai o abraço para vocês. Continuem nos apoiando, a nossa meta é chegar aí a 100 inscritos até o final do ano. E vamos pro vídeo. Pessoal, como vocês puderam ver aí na nossa intro, nós vamos falar de duas histórias. E uma verdade. Exatamente. Parece curioso para vocês, e vocês devem estar curiosos se perguntando do que é que a gente vai falar. Geralmente, quando vocês verem um vídeo, vocês já sabem do que eles vão falar, né? E o que nós vamos falar aqui hoje, Kaique? Sobre o que nós vamos falar? Vamos falar sobre uma passagem bíblica chamada O Filho Pródigo. Filho pródigo. Mas essa história é uma história linda, só que ao mesmo tempo, Kaique, é uma história um pouco confusa. Exato. Controvérsia, né? Controvérsia, né? E a gente vai estar lendo ela aqui com vocês e a gente espera, nesse momento, poder ajudar você a compreender melhor as Escrituras. E tirar algumas dúvidas, né, Exato. Diego? Porque muitas pessoas têm certas dúvidas sobre essa passagem bíblica e que não está clara para muitas pessoas. Então Exatamente. estamos aqui para isso, né, Diego? Exatamente. Então, vamos ler a passagem da Bíblia. A passagem da Bíblia se encontra em Lucas, capítulo 15. Se você tem uma Bíblia aí, seja no smartphone, seja a Bíblia de papel mesmo, acompanhe com a gente. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com a fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: Que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos
e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Realmente uma história fantástica, né, Kaique? Muito bonita essa história, cara. Mas ela traz algo assim muito mais Profundo. profundo, porque a gente trouxe só superficial. Foi uma leitura meio superficial da história Exato. que a gente fez aqui, Sim. né? Diego, vamos aprofundar mais essa história? Vamos lá então. Pessoal, quando a gente lê a grosso modo dessa maneira rápida, a gente não percebe, mas uma pessoa mais crítica, né, ou mesmo qualquer outra pessoa que não tem um pensamento mais crítico, mas que sabe analisar bem a história, vê que tem alguns problemas, não é mesmo, Kaique? Exato. Vamos levar essa história para a cultura ocidental? Vamos, é oriental no caso, né? Errou! Oriental. Diego, vamos levar essa cultura. Errou! Vamos lá. Deus abençoe a gente. Diego, vamos levar essa história para a cultura oriental? Vamos lá então. Quando você lê a Bíblia, você tem que ter em mente, né, que ela foi escrita a partir do pensamento oriental, Exato. né? Mais precisamente o pensamento hebraico, né, o pensamento judeu da época. E é muito importante você levar em conta o contexto da história, né? Só que a história de Jesus parecia estar fora de um contexto, porque dentro do contexto oriental, se você conta uma história dessa para alguém do Oriente Médio, né, até hoje mesmo, se você contar para um muçulmano, para alguém que tem essa mente mais ligada lá à questão patriarcal, né, onde o pai é a figura central da família, né, você vai ver que ele vai ficar ofendido, você vai observar isso. É o que o Kenneth Bailey concluiu, o Dr. Rodrigo Silva também resolveu fazer esse teste e viu que eles ficam ofendidos quando você conta essa história e eles ficam ficam irritados mesmo quando você conta essa história. Inclusive, Diego, o pastor Rodrigo ele fala que em uma das suas estadias lá, né, no Oriente Médio, ele falou que quando o pessoal lá eles ficam nervosos ou bravos, irritados, eles ficam com força de verdade mesmo. Eles arrancam barba, jogam terra na cabeça. Então eles são dessa forma, entendeu? São brutos dessa forma. Exatamente. Porque o pai, ele é o patriarca. Ele tem essa, como é que eu posso falar, Diego? Ele é a figura de autoridade máxima. Exato. E depois dele, é só o filho mais velho. o filho mais velho. Depois do pai, ali dentro da família, o filho mais velho, o primogênito, representa a autoridade ali dentro da casa, né? É a cultura do Oriente Médio, né? Então, quando você conta essa história para eles, eles vão ficar naturalmente ofendidos. E vão falar que é mentira. E vão falar que é mentira. Vão E falar por é quê? mentira. Porque assim, quando um filho chega pro pai e pede a herança, ele não tá falando só simplesmente, pai, eu quero o dinheiro, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. Não é isso. O que ele fala, Diego? Porque na cultura do Oriente Médio, segundo concluiu o Bailey e o Dr. Rodrigo Silva, para você receber uma herança, né, é só depois da morte. Né? No caso do filho pródigo, ele não está simplesmente pedindo a parte dele em dinheiro, mas ele está praticamente falando para o pai, pai, morra. Né? Pai, eu quero que você morra. É isso que ele está fazendo. Né? Tanto é que quando você conta isso para alguém lá do Oriente Médio, ele vai ficar ofendido. E se você perguntar, mas e se acontecer isso? Né? Ele vai falar que o filho vai apanhar, vai ser expulso de casa, né? As pessoas da comunidade ali vão se reunir, as pessoas mais velhas, né? Para apedrejar ele vai ser morto. Porque é uma grande ofensa. Né? Está numa cultura patriarcal e você vai e pede para o seu pai morrer praticamente. Né? É uma ofensa muito grande, é ofensa de morte. Né? Então eles não acreditam que o filho pródigo fez isso com seu pai, entendeu? Por causa dessa história, desse contexto. E esse é o primeiro ponto que causa escândalo pra gente, né? A gente fica, não só pra gente, né? Mas pro Oriente Médio, então, principalmente, para as pessoas lá do Oriente Médio, fica um escândalo muito grande. Tá, agora, pessoal, eu quero falar uma coisa pra vocês. É o seguinte, vamos trazer essa história para a cultura ocidental. Para nós hoje. Vamos trazer para os nossos dias hoje. Vamos ver como é que fica essa história? Quando a gente traz essa história para os nossos dias, para o pensamento ocidental, a história não muda tanto. Né? Como ficaria, Kaique, nos nossos dias hoje essa história? Um filho mais novo tem um pai que é dono de uma super empresa. Ele sai à noite, bebe, chega em casa com sintomas de bebida, de droga.
ele é pego numa lei seca, ele dá muito desgosto pro pai. Entrou em 3 faculdades, mas não conseguiu terminar nenhuma. É um filho que só gera desgosto pro pai. E certa vez ele chega em casa e fala: pai, eu não quero mais viver aqui na sua casa e eu quero que o senhor venda parte da empresa e me dê a minha herança, que eu vou curtir a minha vida. Eu sou jovem ainda, mereço fazer isso, mereço fazer as coisas que eu quero e não quero viver debaixo da sua autoridade. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E nesse caso, então, ele pegou tudo a herança. Pegou tudo. Pegou tudo e ele vai viver, gastou o dinheiro, bateu o carro, o último recurso que ele tinha era o carro, ele ainda bateu porque estava bêbado e foi preso. E aí? Imagina assim, ele tá com o dinheiro lá, cheio de amigos, ele mora num hotel, na cobertura de um hotel, passou por uma pensão e agora tá morando num cubículo, numa casinha, entendeu? E os amigos fugiram porque não tem mais dinheiro. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro, acabou amigos. Acabou amigo. E imagina esse jovem chegando ao pai de novo, na casa do pai de novo, falando: pai, ó, eu me arrependi, peguei o dinheiro da empresa, mas agora eu não tô sem amigo, não tô sem ninguém, tô passando fome e eu voltei. Tô ligando aqui da prisão. Tô ligando da prisão. Tô ligando da prisão. Tô ligando da prisão porque eu quero que o senhor venha aqui me buscar. Exatamente. Porque eu me iludi. Era tudo. Eu achei que era uma coisa, mas não era. Eu quero que o senhor venha me buscar. Eu aceito qualquer coisa. Eu aceito tudo. Eu aceito ser um funcionário seu. Exatamente. E, Diego, aí pensa o irmão mais velho. Aí o irmão mais velho. Não, Como é mas que ele fica nessa situação? o irmão mais velho já ficaria chateado. Mas imagina o seguinte, então. Esse pai, ele chega, ele tira o filho da cadeia, né? O filho Sim. paga o advogado, o habeas corpus, Sim. tudo que tem que pagar, o pai paga, certo? E esse filho chega, então, aí chega lá na empresa, né? E ele pega e fala: olha, deem roupas novas pro meu filho agora, coloca um sapato novo no pé dele e, olha, ele agora vai ser o gerente da empresa. Que pai é esse? Né? Então, quando você traz a história para o nosso contexto, é muito chocante também. Então o filho faz tudo isso, o filho mais novo faz tudo isso, só que o filho mais velho que está sempre com o pai, ele é gerente da empresa, cuida da empresa, está fazendo de administração, está cuidando da empresa ali, e de repente chega o filho mais novo e o pai fala: ó, a partir de hoje ele é gerente daqui. Ele é gerente. E aí? Imagina como é que fica a cabeça do A filho mais cabeça do velho. filho mais velho. Cara, o filho mais velho, ele teria toda a razão de ficar indignado. Sim. Né? Olhando por este ângulo, essa história é uma história complicada. Eu vou né? te falar ridícula. Ridícula, Uma né? história ridícula. E outro ponto interessante, e aqui a gente acho que seria interessante a gente falar, é que a história ela não tem um final. Né? A história bíblica ali, ela não tem um final. Então são 3 pontos. Né? O escândalo para os do Oriente Médio, o escândalo para os do Ocidente e a história ela não apresenta um final. Tá, Diego, o que eu não entendo, cara, é porque Jesus ele ia contar uma história dessa, de um pai tão permissivo. Porque o filho mais novo ele faz tudo aquilo e ele volta pra casa do pai e o pai, em vez de dar um castigo pra ele, não, ele dá uma promoção pra ele no serviço. A partir de hoje você vai ser gerente. Mas e o filho mais velho, cara? Mas Kaique, como que a história começa aí na sua Bíblia, na tradução que você tem? Ela começa com a seguinte palavra: continuou.